Existem famílias que parecem firmes por fora, mas por dentro carregam preocupações que quase ninguém vê. Conversas que terminam em silêncio, olhares que evitam conflitos, pais que se perguntam se estão fazendo o suficiente pelos filhos, filhos que lutam com sentimentos que não conseguem explicar. Dentro de muitas casas existe amor, mas também existe cansaço, medo e dúvidas sobre o futuro. Talvez hoje você esteja assistindo a este vídeo pensando em alguém da sua família. Um filho que precisa de direção, um casamento que precisa de paz, um lar que precisa voltar a respirar tranquilidade. A verdade é que nenhuma família está livre de desafios. Cada casa enfrenta suas próprias batalhas, muitas delas silenciosas. Mas existe algo que transforma completamente a atmosfera de um lar, quando uma família decide buscar a presença de Deus. Quando o coração se volta para o Senhor, o ambiente muda. Onde havia peso, começa a surgir esperança. Onde havia distância, começa a nascer reconciliação. Hoje nós vamos colocar a sua família diante de Deus em oração. Cada nome, cada história, cada preocupação. Porque quando uma família se apresenta diante do Senhor, algo começa a se mover no mundo espiritual. E antes de entrarmos na oração, é importante reconhecer algo que muitas pessoas tentam esconder. Muitas famílias estão tentando ser fortes o tempo todo. Mantêm uma aparência de normalidade enquanto enfrentam pressões que parecem não ter fim. Contas para pagar, decisões difíceis, preocupações constantes com o futuro dos filhos. Em alguns lares existe amor, mas também existe distância emocional. Pessoas que moram na mesma casa, mas já não conversam como antes. Deus conhece cada uma dessas realidades. Nada do que acontece dentro de um lar passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele vê as lágrimas que ninguém vê. Ele conhece as orações feitas em silêncio durante a madrugada. Ele sabe quando um pai se preocupa com o caminho que o filho está seguindo. Ele sabe quando uma mãe pede sabedoria para proteger sua casa. A Bíblia nos lembra em Salmos, capítulo 127, versículo 1, que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Isso significa que a verdadeira segurança de um lar não está apenas no esforço humano, mas na presença de Deus dentro da família. Toda família enfrenta momentos difíceis. Toda casa atravessa fases de tensão, dúvidas e desafios. A diferença está na decisão que cada família toma diante dessas dificuldades. Algumas tentam carregar tudo sozinhas. Outras escolhem colocar Deus no centro da casa. E quando essa decisão acontece, algo começa a mudar. Antes de falarmos sobre a oração, existe uma verdade espiritual que precisa ficar clara no seu coração. A família não nasceu por acaso. Existe um propósito muito maior por trás dela. A família não surgiu apenas como uma organização social. A família nasceu no coração de Deus. Desde o início da criação, o Senhor estabeleceu o lar como um lugar de cuidado, crescimento e proteção. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, está escrito que não é bom que o ser humano esteja só. A partir dessa verdade, Deus estabeleceu o primeiro relacionamento familiar. Isso revela algo profundo. O lar não é apenas um espaço físico onde pessoas vivem juntas. O lar é um ambiente espiritual onde vidas são formadas, caráter é construído e gerações são direcionadas. Quando uma família caminha sem direção espiritual, as pressões da vida acabam ocupando o centro da casa. Pequenos conflitos crescem, as preocupações aumentam. O cansaço emocional se torna constante. Mas quando Deus passa a ocupar o centro da família, o ambiente começa a mudar. Uma família que ora não é uma família perfeita. Existem diferenças, falhas e momentos de tensão. Mas existe algo que sustenta aquele lar. Existe uma fonte de sabedoria maior do que qualquer problema. Existe uma presença que traz paz mesmo em meio às dificuldades. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, encontramos uma declaração que atravessa gerações. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão transforma completamente o destino de uma família. Quando um lar decide caminhar com Deus, o ambiente espiritual daquela casa se fortalece.
Talvez sua família esteja vivendo um momento difícil agora. Talvez existam situações que parecem fora de controle. Mesmo assim, existe algo que pode ser feito neste exato momento. Existe um caminho que abre espaço para a presença de Deus agir dentro da sua casa. Agora é o momento de preparar o coração para algo muito importante. Agora eu quero que você desacelere por um instante. Deixe de lado qualquer distração ao seu redor e concentre seus pensamentos naquilo que realmente importa neste momento. Pense nas pessoas que fazem parte da sua família. Pense no rosto de cada uma delas. Nos momentos bons que vocês já viveram juntos e também nas situações que ainda precisam de cuidado e restauração. Talvez existam conversas que ainda não aconteceram. Talvez existam palavras que ficaram presas no coração. Talvez exista uma preocupação constante com o caminho que alguém da sua família está seguindo. Deus conhece cada uma dessas situações com detalhes que nós não conseguimos enxergar. Respire fundo e permita que seu coração se acalme. Este momento não é apenas mais um vídeo. Este é um tempo em que você vai apresentar sua casa diante de Deus. Cada pessoa da sua família tem uma história, uma luta e um futuro que precisa da direção do Senhor. Agora traga à sua mente o nome de cada pessoa da sua família. Pais, filhos, cônjuge, irmãos. Mesmo aqueles que estão distantes ou enfrentando momentos difíceis. Coloque cada um deles diante de Deus neste instante. Porque quando um lar decide se unir em oração, algo começa a se mover. O ambiente espiritual muda. O que parecia impossível começa a encontrar um novo caminho. E agora, nós vamos começar a falar com Deus pela sua família. Pai, neste momento nós colocamos diante de Ti cada família que está acompanhando esta oração. O Senhor conhece cada casa, cada história e cada realidade que existe por trás destas palavras. Existem lares cheios de alegria, mas também existem lares enfrentando dias difíceis. Mesmo assim, todos precisam da Tua presença. Senhor, nós pedimos que a Tua proteção esteja sobre cada família agora. Guarda cada casa, guarda cada relacionamento, guarda cada pessoa que faz parte deste lar. Afasta todo perigo, toda influência negativa e tudo aquilo que tenta trazer divisão para dentro da família. Que a Tua paz comece a preencher cada ambiente da casa. Que os quartos, a sala, a mesa onde a família se reúne e cada espaço deste lar sejam cobertos pela Tua presença. Onde existe preocupação constante, que venha tranquilidade. Onde existe tensão, que venha descanso para o coração. A Tua palavra declara em Salmos capítulo 121, versículos 7 a 8, que o Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Por isso, nós pedimos que essa promessa esteja viva dentro de cada lar representado nesta oração. Protege os pais em suas responsabilidades. Protege os filhos em seus caminhos. Guarda as decisões que estão sendo tomadas dentro de cada casa. Que nenhuma dificuldade seja maior do que a Tua presença sustentando esta família. E enquanto pedimos proteção sobre o lar, existe algo ainda mais profundo que muitas famílias precisam neste momento. Pai, agora nós apresentamos diante de Ti os relacionamentos dentro de cada família. O Senhor conhece cada palavra que já foi dita dentro de um lar. O Senhor viu cada momento de alegria, mas também conhece as conversas que terminaram em silêncio, os sentimentos que ficaram guardados e as feridas que ainda não foram curadas. Existem famílias que carregam dentro de casa lembranças de discussões, mágoas e distanciamentos que começaram pequenos, mas cresceram com o tempo. Pessoas que se amam, mas que já não conseguem conversar com a mesma leveza de antes. Pais e filhos que sentem saudade de uma proximidade que ficou para trás. Senhor, nós pedimos que a Tua presença comece a restaurar aquilo que foi ferido dentro das famílias. Onde houve palavras duras, planta palavras de paz. Onde houve afastamento, cria novamente caminhos de aproximação. Onde existe orgulho, que nasça humildade para pedir perdão e também para liberar perdão. A Tua palavra diz em Colossenses capítulo 3, versículo 13, que devemos suportar uns aos outros e perdoar quando houver motivo de queixa. Que esse ensinamento encontre espaço dentro de cada casa agora.
Cura os corações que ainda carregam lembranças dolorosas. Restaura a comunicação entre pais e filhos. Fortalece os casamentos que estão enfrentando momentos de desgaste. Que cada família possa redescobrir o valor de caminhar unida. Porque quando relacionamentos são restaurados, algo novo começa a surgir dentro do lar. E depois da restauração, existe algo que toda família precisa colocar diante de Deus. Pai, neste momento, nós colocamos diante de Ti o futuro de cada família que participa desta oração. Existem decisões que ainda serão tomadas, caminhos que ainda serão escolhidos e etapas da vida que ainda não chegaram. Cada lar carrega expectativas, sonhos e também preocupações sobre o que está por vir. O Senhor conhece o amanhã de cada pessoa. Antes mesmo que um novo dia comece, o Senhor já sabe quais caminhos estarão diante de cada membro da família. Por isso, nós pedimos que a Tua sabedoria esteja presente em cada decisão que será tomada dentro destes lares. Guia os pais quando precisarem orientar seus filhos. Dá discernimento nas escolhas que envolvem trabalho, estudos e direção de vida. Protege os jovens diante das influências que tentam afastá-los do caminho correto. Que cada passo dado por essa família seja acompanhado pela Tua direção. A Tua palavra declara em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, que devemos confiar no Senhor de todo o coração e reconhecer a Tua presença em todos os caminhos, porque assim o Senhor endireita as veredas. Que essa promessa acompanhe cada família representada nesta oração. Que os sonhos dentro dessas casas sejam alinhados com a Tua vontade. Que os projetos que nascerem dentro desses lares encontrem direção e propósito. E que cada geração desta família caminhe com segurança, sabendo que não está andando sozinha. Porque quando o futuro é colocado nas mãos de Deus, o coração encontra descanso. E agora, é tempo de declarar algo poderoso sobre cada lar. Agora nós declaramos algo poderoso sobre cada família que participa deste momento. Não apenas como um desejo humano, mas como uma palavra de fé colocada diante de Deus. Cada lar representado aqui está sendo apresentado ao Senhor. E quando uma casa se volta para Deus, o ambiente espiritual começa a mudar. Declaramos que a paz de Deus habitará dentro deste lar. Que cada espaço da casa seja um lugar de descanso, respeito e cuidado. Onde antes existiam tensões constantes, que comece a nascer um novo ambiente de compreensão e paciência. Declaramos que a presença de Deus será percebida dentro desta família. Que as conversas sejam guiadas por sabedoria. Que as decisões sejam tomadas com discernimento. Que o amor entre os membros da família se fortaleça a cada dia. A palavra de Deus declara em Josué, capítulo 24, versículo 15, uma decisão que marcou uma geração inteira. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa mesma decisão encontre lugar dentro de cada lar que está acompanhando esta oração. Que esta casa seja um lugar onde a fé cresce. Um lugar onde os filhos aprendem valores que os acompanharão por toda a vida. Um lugar onde os desafios não destroem a família, mas fortalecem a união entre aqueles que vivem ali. E quando uma família decide caminhar com Deus, algo começa a se mover também dentro do coração de quem participa dessa oração. Agora eu quero convidar você a participar deste momento de forma ativa. A oração que foi feita aqui não é apenas uma mensagem para ser ouvida. Ela é um compromisso espiritual que começa dentro do coração de quem decide confiar sua família a Deus. Pense novamente nas pessoas que fazem parte do seu lar, cada nome que veio à sua mente durante esta oração, cada preocupação que você trouxe diante de Deus. Todas essas situações foram colocadas diante do Senhor, e quando uma família decide buscar a presença de Deus, algo começa a se mover além do que os olhos conseguem enxergar. Por isso, eu quero que você faça algo simples, mas muito significativo. Escreva nos comentários a seguinte declaração: minha família está nas mãos de Deus. Quando você escreve essas palavras, você está fazendo uma afirmação pública de fé. Está reconhecendo que a sua casa não depende apenas das circunstâncias, mas da direção de Deus.
Esse também é um gesto de encorajamento para outras pessoas que estão assistindo este vídeo. Muitas famílias estão passando por momentos difíceis e precisam lembrar que não estão sozinhas nessa caminhada. E enquanto você faz essa declaração de fé, existe uma última mensagem que precisa ficar gravada no seu coração sobre o valor da família diante de Deus. Talvez sua família esteja vivendo um tempo de tranquilidade. Talvez esteja atravessando um período cheio de desafios. Independentemente da situação, existe uma verdade que permanece firme. Deus continua olhando para cada casa com cuidado e atenção. Nenhuma família é perfeita. Toda casa enfrenta momentos de tensão, dúvidas e dias em que parece difícil encontrar respostas. Mesmo assim, quando um lar decide colocar Deus no centro da vida familiar, algo começa a mudar de forma profunda. A presença de Deus transforma ambientes. Ela traz sabedoria para decisões difíceis, paciência para momentos de conflito e esperança quando o futuro parece incerto. Um lar que busca a Deus encontra direção mesmo em meio às dificuldades. Talvez hoje tenha sido apenas alguns minutos de oração. Mesmo assim, momentos como este podem marcar o início de algo novo dentro de uma família. Um novo olhar, uma nova atitude, uma nova disposição para caminhar juntos. Continue apresentando sua casa diante de Deus. Continue orando pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu casamento e por cada pessoa que faz parte do seu lar. Quando a fé passa a fazer parte da rotina de uma família, o ambiente começa a refletir essa decisão. Talvez sua família ainda esteja em processo de restauração. Mesmo assim, quando um lar escolhe caminhar com Deus, milagres começam a acontecer.